O Santos 2024 já começa a ganhar forma. Jogadores com cartas de intenção assinadas, quase que um pré-contrato. Juliano, Jorge e a novidade da noite do sábado, né, do domingo, sábado, domingo, isso. Foi o Aderlan, lateral do Bragantino, do Red Bull Bragantino. Surpresa, nome que ninguém falava. E com as permanências do Rincon e do João Paulo, já dá para a gente imaginar um time provável do Santos para o ano que vem. Aliás, dá para imaginar até variação tática. Dá para fazer um 4-4-2, dá para fazer um 3-5-2, dá para fazer um 4-3-3, enfim. O professor Carille quer a permanência do Lucas Braga também. Então temos aí algumas novidades para a gente já refletir e conjecturar sobre o Santos do ano que vem. Que, claro, ainda deve ter mais algumas confirmações, talvez algumas outras novidades. Sobre isso eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter, Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter, Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco, em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @Unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas lá da Vila Madalena, retire em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa, dizendo que viu aqui no Canal 10. Tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chega agora aqui ao canal, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Tinha dito para vocês que eu provavelmente não gravaria nada nesta segunda-feira, mas como houve aí esta notícia da noite de domingo, né, no plena noite de Natal, de que o Aderlan, na véspera, na verdade, né, foi no sábado, na verdade, isso, e aí ficar mais de 24 horas sem falar sobre esse fato, né? Foi na noite de sábado isso. No final da noite, à tardezinha, no sábado, né? No domingo repercutiu. E eu acabei entendendo que seria necessário dar um tempo, né, em relação às notícias. Mas, claro, esta me fez refletir, então estou neste instante já atualizando vocês. Aliás, espero que todos tenham tido uma boa noite de Natal, de véspera e dia de Natal, né? E que todos tenham ficado em paz, né? Para um ano tão difícil que foi o nosso, ter um pouquinho de sossego no Natal veio em boa hora. Então, assim, vocês já sabem, obviamente, que Aderlan, do Red Bull Bragantino, e o Jorge, que a gente já tinha falado aqui, que pertence ao Palmeiras, está emprestado ao Fluminense, assinaram carta de intenções. Vejo aqui no GE. Os anúncios, portanto, só poderão ocorrer depois dos exames médicos e assinatura do contrato, que só é possível, não só em relação a esses dois jogadores, mas em relação a todos os demais, quando o Marcelo Teixeira for presidente oficialmente do clube no dia 2. Eu até compartilhei com vocês aqui no nosso grupo, na comunidade do canal, um scout aqui, falando sobre o nosso distinto Aderlan, né? Tivemos aqui a possibilidade de compartilhar do Felipe Barros com vocês aqui. Deixa eu até colocar aqui rapidinho, né? Se é possível, não, tirar a propaganda aqui, né? Felipe Barros postou aqui esse scout, ele gravou até no dia de Natal, né? Parou aí suas atividades para poder colocar esse scout, e aqui vendo o conteúdo que ele trouxe, o Aderlan ele já não é ofensivamente um lateral que tenha tanto vigor, tanta força, né? Não terminou o ano como titular do Bragantino,
mas nas últimas 4 temporadas tem uma média interessante, né, de gols, passes, chegadas ao ataque, enfim. E a gente sempre faz aquela comparação que na Série B o rendimento dele talvez seja aceitável, assim como o do Jorge. O Jorge tem só 27 anos, ele tecnicamente é um jogador muito bom, né? Só que tem uma lesão, vindo de uma lesão de joelho, precisa se recuperar e não sei se ele é um jogador para ser lateral ou ala no Santos. Precisamos ver como é que vai ficar isso aí. Tanto é que o Carille até descartou o Dalbert, aquele jogador que estava no Internacional e que está a caminho aparentemente do São Paulo. Então houve esses anúncios já junto com o do Juliano, que está certo, né? O William Bigode também aparentemente está tudo certo. Ainda não temos uma confirmação em relação ao Gil e a outros jogadores, mas enfim, dá para a gente imaginar um Santos para o ano que vem. Só reforçando que eu acho o Jorge uma ótima sacada para a Série B, para o Campeonato Paulista, assim como o Aderlan. O Aderlan vai fazer 34 anos, é muito jogador experiente junto, é verdade. Mas lembremos que o Santos vai jogar praticamente só aos fins de semana ou eventualmente uma meio de semana e um fim de semana. Então o Santos tem poucos jogos nesta temporada. Então isso deve facilitar a questão da recuperação desses atletas e claro, tem toda a questão do fechamento do elenco que vai necessitar de alguns jogadores um pouco mais jovens. Mas vamos lá, o goleiro deve ser o João Paulo mesmo, né? A gente ainda não tem uma ideia sobre a volta do John, mas imaginemos que seja o João Paulo. Se for jogar num 4-4-2, o Aderlan na direita, aí ele vai ter que escolher ali, entre os zagueiros, o Joaquim até segunda ordem está aí, o Joaquim é titular do time, e ele vai ter que escolher ou o Jair, o Basso também até segunda ordem não foi embora, e tem o Gil, que dizem que está bem encaminhado. Então vamos imaginar Joaquim e Gil, e na lateral esquerda o Jorge. Fico um pouco preocupado com o Jorge de lateral. Já vou falar do sistema em que eu acho que ele pode render mais. Aí no meio de campo, Tomazinho com Pituca, Juliano, aí talvez um quarto homem de meio campo. Hoje o Santos tem o Nonato, mas pode ser o Otero, pode ser o Casares, e na frente o William Bigode junto com o Furt. Né? Seria um time ideal aí para um 4-4-2. No 3-5-2, dá para jogar, eu acho, o Jair, o Gil e o Joaquim na zaga, com o Aderlan mais livre, até pelo fato de ser mais veterano vai ter uma cobertura melhor. O Jorge com bastante liberdade pela esquerda, eu acho que um 3-5-2 ele vai render mais. O João Paulo, obviamente, no gol. Aí o meio-campo com o Juliano, o Pituca e o Rincon. E na frente o Bigode junto com o Furt. Uma movimentação. Eu tenho dúvida em relação a uma montagem de sistema num 4-3-3. Né? Volta para o 4-4-2, que a gente falou agora há pouco, né, que eu acabei de citar, mas aí você tira alguém do meio de campo, só que você tem que ter ponta a ponta. O Santos tem o Lucas Braga, que o cara ele não quer que negocie, tem o Wesley Patati. O Mendonça também é outro que deve cuidar do caminho da roça, né, deve ir embora logo. Enfim, não sei se um desses homens que o Santos está trazendo de meio campo pode eventualmente cumprir este papel aberto pela direita. O William Bigode acho que não dá mais, né? Não tem como, ele pode ser um falso 9 eventualmente, ou um segundo atacante. Mas vejam, a gente já consegue falar de um time bem diferente daquele que enterrou o Santos na temporada de 2023, né? Com jogadores que têm uma boa dinâmica, né? Imagino o Tomazinho com o Juliano e com o Pituca no meio, com a qualidade técnica do Jorge, com a experiência do Aderlan, com esta zaga com 2 ou com 3 zagueiros, o Furt sendo titular, tem o Morelos ainda nessa história, né, que pelo jeito vai ficar por aí mesmo, não sei se ele pode ser o segundo atacante junto com o Furt, também pode ser, ou ele vai ser o reserva imediato. Eu já não estou nem contando mais com o Marcos Leonardo, tá? Tem esse papo aí de Palmeiras e não sei o quê. Eu acho que ele pode ir para qualquer lugar. Pagando o dinheiro que o Santos quer nele, ele pode, por mim, eu não vejo problema nenhum. Pode ir embora para o Palmeiras, para o Corinthians, para onde quiser.
Se pagar lá os 20 milhões de euros, 22 milhões de euros, qualquer coisa assim, a multa não sei se dá para pagar, mas pagando, entrando o dinheiro na conta do Santos, segue a vida, né? Então, eu não sei qual é a preferência de vocês de sistema, se é um 3-5-2, se é um 4-4-2, se é um 4-3-3, né? O Carille fala muito no 4-2-3-1, que na verdade é um 4-3-3, né? A diferença é que ele, ao invés de usar um ponta, ele usa um meia aberto, né? Ele trabalha com meia ponta. E aí, se vier esse Pedrinho, pode ser o Pedrinho, enfim, de um lado, o Casares do outro. Ele tem essas alternativas aí para montar o time. Então, aos poucos, esse time vai ganhando uma cara. Claro que precisa dar liga no treinamento, né? Ele precisa definir um esquema. É importante o treinador trabalhar com esquemas diferentes, ele ter as opções, ele treinar essas variações de jogada, mas ele vai ter um principal. A gente vai saber no começo da temporada, quando ele escalar o time pela primeira vez, qual é a preferência dele, qual é a prioridade dele em termos de pensamento tático. Mas repito, o Santos está trazendo jogadores aí para ter essa, quem sabe, possibilidade de jogar de formas diferentes. Até o Juliano, em algumas partidas no Corinthians, ele jogou de 8, né? Ele não jogou de 10. Ele jogou de segundo homem de meio de campo, ali na posição do Pituca. Eventualmente pode acontecer, né? Ele vira um pouco mais para trás para entrar um outro jogador, numa necessidade, um cartão amarelo do Pituca, enfim, do próprio Tomás Incon, aí recua o Pituca também. Então, são aquelas situações que a gente imagina ainda à distância, né? Aguardando um pouco mais de informações, até por parte do treinador. Daqui a pouco o Carille deve dar, no começo da temporada, uma outra entrevista, já com jogadores à disposição, que a primeira entrevista dele é mais no sentido de estou voltando e coisa e tal, o desafio de trabalhar no Santos novamente. Aí quando ele tiver os jogadores em mãos e os jogadores contratados, a gente vai ter uma ideia aí do que pode ser o Santos do ano que vem. Mas são boas as perspectivas. Há muita gente dizendo que as contratações são melhores até do que aquelas que foram feitas quando o time estava na primeira divisão. E que este time poderia fazer uma boa campanha, não de título talvez, mas poderia fazer uma boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. E que, na visão de muita gente, é um time que sobra tecnicamente para jogar a Série B. Eu só fico preocupado com o seguinte: essa é uma sensação que a gente tem, fato, porque o Aderlan na Série B, o Jorge na Série B, o próprio Morelos, o Furt, o Rincon, o Pituca, o Juliano, a tendência é que eles tenham mais facilidade. Mas é preciso tomar muito cuidado com isso. Preciso tomar muito cuidado com essa coisa de que temos um time de Série A, estamos jogando a Série B, vamos nadar de braçada. Porque a Série B tem a questão do jogo ser mais cascudo, de ter mais força física e principalmente do Santos enfrentar adversários que vão se fechar. Né? Eles vão utilizar o fator psicológico que o Santos vai carregar de um ano para o outro. Não tenho dúvida quanto a isso. Se o Santos não emendar uma boa sequência, começar bem no Campeonato Paulista e depois emendar uma boa sequência na Série B, vão usar essa arma psicológica contra o Santos o tempo todo. Então até por isso é bom você ter os caras experientes, né? As pessoas estão reclamando, o time é muito veterano e tal, mas caras para lidar com isso, né? Como o Jorge, como o Aderlan, como o Gil, o Juliano, o Pituca, o William Bigode, caras que foram campeões, né, caras que foram acostumados a ganhar. É importante que se diga isso, porque o elenco do Santos tinha aí um ou outro que já tinha ganho alguma coisa na vida. Então é bom ter esse estofo, né, esse preparo para lidar com as dificuldades, e vamos ver como é que vai ficar, né, as opções. O Carille tem uma missão: organizar o time e encontrar a melhor forma de jogar. Eu lembro que da outra passagem ele fez o 3-5-2, quando ele desmontou o 3-5-2 ele perdeu um jogo, acho que para o América Mineiro, e foi muito mal naquele dia, né? Então ele precisa acompanhar o elenco, ver o que pode fazer, criar uma convicção de um esquema inicial e depois partir para as variações, porque cada jogo também tem uma história diferente, tá bom? Então, Papai Noel chegou aí com mais uma notícia de Jorge e Aderlan, os novos laterais do Santos. Dia 2 está chegando. Logo, logo a gente vai ter uma sequência aí, mais uma semaninha, a gente vai ter uma sequência de anúncios aí. Essa semana deve surgir algum pré-acordo também, né? Deve estar estourando. Pré-acordo com fulano, Beltrano, Ciclano.
mas aí no dia 2 vai ser aquele festival de notas oficiais a partir do dia 2. Fulano é o novo reforço e tal. E aí todo mundo se apresenta e vamos para a pré-temporada. Tá bom, meus amigos? É isso então. Diga aí o que vocês pensam desse novo Santos que está se formando. Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana. Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.